Dante já está aqui com a gente. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia, Adriane. Bom dia, Manuel. Bom dia, Dante. A gente começa hoje falando sobre o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que saiu recentemente da pasta. Agora ele vai voltar a ter um cargo no governo federal, né? Ele vai ser nomeado para quê? Que cargo é esse, Dante? Ele foi nomeado ontem, Adriane, a sua segunda nomeação desde que deixou o Ministério da Saúde. Agora ele foi nomeado para a Secretaria de Estudos Estratégicos ali do Palácio do Planalto, uma secretaria ligada à Casa Civil, foi assinada pelo Luiz Eduardo Ramos, né, que chefia ali o órgão, e vai ficar cada vez mais próximo ali, né, próximo fisicamente falando do presidente Jair Bolsonaro ali no Planalto. Essa nomeação que aconteceu ontem, ela foi vista como uma sinalização de apoio do presidente, da cúpula ali do governo, ao ministro Pazuello, principalmente depois da declaração, né, do pronunciamento dele em relação à CPI, da maneira como ele se comportou em defesa ali do presidente naquele momento e também depois do apoio público ali na manifestação realizada no Rio de Janeiro. Também foi vista como uma sinalização de apoio em relação ao Exército, uma vez que ele está sendo investigado lá no Exército, né, na alta cúpula do Exército. O alto comando defende uma punição ao Pazuello e essa nomeação assinada também por um militar é vista aí dentro do governo como uma sinalização de apoio por parte do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Pazuello, que será novamente convocado para depor na CPI. Né? Deve, aí, até o final de junho, deve voltar a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a gestão da pandemia no país. Então, essa é a segunda nomeação dele. Ele era lotado, importante a gente lembrar que ele era lotado aqui em Manaus, no Comando Militar da Amazônia. Tão logo deixou o Ministério, ele foi para a Secretaria do Exército e agora vai diretamente para o Palácio do Planalto. O salário de 16 mil, mas como ele tem um salário maior do que isso, né, ele vai ser complementado, então vai estar muito bem pago ali para exercer essa nova função de assuntos estratégicos, né, que era mais ou menos o que ele deveria ter feito enquanto ministro da Saúde na questão da vacina, mas não parece ter dado tão certo ali de tudo aquilo que foi planejado, nem tudo foi executado, né? Mas bora ver o que vai ter de prática nessa função. Desculpa te interromper, não, né? Claro. Eu lembro do que a telespectadora... Lembrando da Dona Conceição. Maria Conceição. Exatamente, perdão, Dona Conceição, mas só explica pra gente. Essa nomeação dele suspende de alguma forma a investigação ou a situação administrativa que ele possa responder junto ao Exército? Não tem nenhum efeito suspensivo em relação à investigação. A investigação segue, porque ele continua como um militar da ativa, ela vai seguir. Ele só vai estar, enquanto espera o andamento dessa função, desempenhando um outro papel. Né? Pelo que a gente apurou, chegaram a ser oferecidos outros 2 cargos dentro do governo para ele, mas o Pazuello tinha essa intenção de buscar algo que ele entendesse como uma missão. Né? Ele falou isso lá quando assumiu o Ministério da Saúde e voltou a falar nisso internamente agora. Ele entende que nesse posto, ao lado do Luiz Eduardo Ramos, ele vai conseguir ter uma missão. Então, foi nesse momento que ele escolheu. É um cargo, inclusive, menor, entre aspas, do que o anterior que havia sido oferecido a ele, que teria um status maior de secretário, mas agora ele aproveitou, apoiou essa nova nomeação e se dispôs a encarar essa missão, embora ver como é que ela vai ser desempenhada nos próximos dias. Independentemente do desempenho, fica evidente um apoio claro Sim. de ambos os lados, né? Ele apoiando o presidente apoiando ele. A gente vai seguir acompanhando. Agora, você citou ainda há pouco a CPI, né, que o ex-ministro deve depor ainda nesse mês. E tem novidade por lá, né? Na CPI da pandemia, o atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, já tem data para ser ouvido novamente. Ele é um dos que retorna lá a ser ouvido pelos senadores. Exato, ele vai ser o primeiro a retornar de fato, né, o sucessor de Pazuello no Ministério da Saúde. O depoimento dele está agendado para o dia 8, né? Foi definido ontem numa reunião ali do chamado G7, né, que inclui Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e os outros senadores ali da CPI. Foi definido para o dia 8 de junho o depoimento dele, e aí a partir do dia 8 de junho, inclusive a partir da próxima semana, a gente vai ter, quem gosta de assistir a CPI, quem passa o dia assistindo a CPI, vai ter um dia a mais para assistir, porque agora vão ser depoimentos de terça a sexta-feira, até como uma estratégia de tentar evitar a prorrogação, né, do colegiado, que tinha um prazo de 90 dias e tem muita gente para ser ouvida ainda, né, tem muito depoimento a ser marcado, a ser agendado, e agora tem essa nova mudança. Como embasamento a esse retorno, né, do Marcelo Queiroga,
A gente vai ouvir hoje, a CPI vai ouvir hoje o depoimento da infectologista Luana Araújo. Ela passou 10 dias trabalhando no Ministério, mas não teve a nomeação efetivada. Ela ficou lá trabalhando numa secretaria especificamente voltada para a Covid-19, porém ela não foi nomeada porque foram fazer ali a busca pela trajetória dela, pelos posicionamentos dela, e ela era claramente contra o chamado tratamento precoce, então isso pesou na hora da nomeação. E a intenção dos senadores hoje é ouvir o que aconteceu nesses 10 dias e por que ela não foi nomeada de fato, já que estava trabalhando ali, já que atuou na função de maneira prática. E aí esse depoimento de hoje deve embasar os questionamentos que vão ser feitos ali ao Marcelo Queiroga na próxima semana, e inclusive também os senadores já manifestaram querer saber mais sobre a postura dele, posicionamento dele em relação a essa proposta, né, essa intenção da Copa América, agora definida aqui no Brasil, né? Saber de que maneira o Ministério da Saúde atuou nessa questão, de que maneira o Marcelo Queiroga se posicionou nesse ponto, e é uma situação que vai ser abordada também pelos senadores na próxima semana. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.